Boa noite, pessoal. Aqui professor Paulo Silva. Espero que estejam todos bem. A tarefa de hoje, né, que na verdade, né, o vídeo ele tem o objetivo de corrigir as atividades que eu passei na Escola José da Costa sobre a democracia grega, tá? Mas ele é indicado para todo mundo que se interessa pelo assunto Grécia, né, e pela questão da democracia, tá? Tá bom? Que é um assunto bastante debatido nos tempos atuais, tá? Tá bom? E como era a tarefa, né? A tarefa era a análise de 3 textos sobre a democracia, tá? Então, o primeiro texto, que é o texto 1, dizia assim: a democracia grega ateniense, na forma de organização política da cidade, por meio da lei constitucional, o povo possuía o direito de eleger administradores, assim como também tinha o direito de assumir cargos públicos. Além disso, podiam decidir assuntos políticos, bem como de julgar questões civis e criminais, valendo-se dos tribunais. O poder político da cidade estava concentrado nas assembleias populares. Sendo assim, era impossível a existência de partidos ou grupos políticos legais. O segundo texto dizia assim: a democracia direta. Nos modelos de governo baseado na democracia direta, a população tem o direito de participar diretamente das tomadas de decisões políticas. Ok? Aí dizia assim na primeira pergunta: ao relacionarmos os textos 1 e 2, podemos compreender a democracia grega antiga como uma democracia direta? Justifique, tá bom? Então é sim, tá, gente? A resposta é sim. Por quê? Porque a democracia grega, né, como o próprio texto diz aqui, né, a população tem o direito de participar diretamente das tomadas de decisão, tá? Então os homens, que eram cidadãos, né, os homens nascidos em Atenas, eles tinham o direito de decidir em assembleia, em reunião, tipo do sindicato, né? Não sei se vocês já viram reunião de sindicato na televisão. Você levanta a mão, em assembleia, pela maioria, aquela decisão é acatada ou não, tá bom? Então era basicamente dessa forma, tá? Então é uma democracia direta, tá bom? Na nossa democracia é diferente. A democracia nossa, a gente elege os nossos representantes, então é diferente da democracia grega. Há inspiração na democracia grega, né? Mas não é igual, ok? Texto 3, né? O texto 3, ele falava sobre a posição da mulher na Grécia, tá, gente? Então, que é um assunto bastante atual, né? Se a gente for relacionar com a condição das mulheres nos dias atuais, tá? O texto é do Xenofonte, tá, gente? Xenofonte, aí no caso. Um intelectual grego, tá? Então dizia assim, ó: eis os conselhos que um bom marido faz à sua mulher. É mais honesto para a mulher ficar em casa do que estar sempre saindo. É mais vergonhoso para o homem ficar em casa do que estar fora, tratando de negócios. Portanto, deverás permanecer em casa, mandar acompanhar teus servos encarregados dos serviços, dos trabalhos externos e fiscalizar pessoalmente aqueles que trabalham dentro de casa. Deverás receber o que for trazido e distribuir os mantimentos que devem ser usados. Com relação ao dispensável, tu deverás zelar para que não se gaste num mês o que se deve ser destinado ao ano inteiro. Quando te trouxerem lã, tu mandarás fiar e tecer vestuário para aqueles que deles estiverem necessitando. Igualmente, terás que zelar para que os alimentos secos estejam bons para comer. Entretanto, uma das suas funções que talvez te agradará menos, se algum dos seus escravos ficar doente, deverás cuidar dele até sua cura completa. Tudo bem? Então a gente percebe aí, né, no texto, né, no caso, que era o trabalho mais doméstico, né, o trabalho da mulher. Tá bom? Aí diz assim, ó: citando um trecho do texto, destaque a importância da mulher para a economia das cidades-estado polis gregas, tá? Então, tá evidente, né, que o trabalho da mulher é um trabalho doméstico, né? E aí eles pedem para citar uma parte, né, do texto que fala, né, da importância da mulher para as cidades, né, para a economia das cidades, né? Então aqui, ó, uma parte que é interessante, ó: deverás receber o que for trazido e distribuir os mantimentos que devem ser usados. Com relação ao dispensável, tu deverás zelar para que não se gaste no mês o que deve ser destinado ao ano inteiro. Um outro trecho, ó: quando te trouxerem lã, tu mandarás fiar e tecer vestuário para aqueles que deles estiverem necessitando. Igualmente terás que zelar para que os alimentos secos estejam bons para comer. Tudo bem?
tá? E o último trecho aqui, né, que fala que a mulher deveria cuidar do escravo até que ele ficasse curado, caso ele ficasse doente, tá, gente? Então, a função da mulher era uma função de administradora e ela ficava dentro de casa, né? Que, obviamente, que está falando de uma mulher, de uma família aristocrática, né, gente? Porque eles falam de escravo, falam de servo, né? Tá, gente? Lembrando que na Grécia Antiga, assim como também na Roma Antiga, existiam escravos, existiam servos, né? Tá? Não é a mulher de condição financeira, né? Vamos dizer assim, menos favorecida, tá bom? Mas de modo geral era uma sociedade que privilegiava as mulheres em casa e os homens saíam de casa, né? Numa outra sociedade, numa outra época, né? Obviamente que isso não se enquadra nos dias atuais, tá? Em que hoje em dia, se você tem que dividir os papéis, né? A gente está vivendo uma outra época, divisão de papéis, homem e mulher, caso seja um casal, né? Homem e mulher, tá bom? Beleza? Então essa mudança de pensamento já mudou, caiu por terra toda essa ideia aí, né? Mas a gente vai pensar que o pensamento conservador, né? O pensamento conservador ainda mantém essa ideia, né? Da mulher ficar em casa cuidar dos filhos, né? O pensamento conservador é esse. Agora, o pensamento mais moderno, a gente considera hoje em dia o pensamento progressista, né? Que é um outro modo de se pensar. As mulheres saem, trabalham, e os homens e as mulheres, né? O homem e a mulher, no caso, na casa, né? Se for um casal homem e mulher, dividem as tarefas, tá bom? E não mais aquela ideia de que o homem trabalha, a mulher fica em casa e a mulher só ela sozinha trabalha e cuida dos afazeres domésticos, tá? Na Grécia Antiga, esse era o dever da mulher, cuidar dos afazeres domésticos e administrar, né, os bens do marido, tá bom? Então ela era tipo uma administradora da casa, né, e da economia familiar, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato, postem os comentários, tá? Tá bom? Não tem problema, eu estou aqui para resolver qualquer dúvida que surja. Tudo bem? Até uma próxima, se Deus quiser, e se cuidem.